Game, game. Ha! Olá, eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate, porque a gente vai abordar as lutas. Então a gente vai apresentar um pouco a conceituação e entender efetivamente como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, texto em tela e let's go! As lutas e suas possibilidades. Inicialmente, as lutas podem ser compreendidas como práticas corporais que, por meio de ações ofensivas e defensivas, visam atingir o oponente, seguindo regras específicas. Ademais, devido à diversidade cultural, as lutas se espalharam pelo mundo e em cada povo teve autonomia para criar e manifestar suas ações de combate. Então, aqui os principais tópicos a gente apresentar para vocês é o aspecto de defesa e ataque. Então, tem esse controle. E a coisa mais importante para a gente entender as lutas como uma prática corporal controlada é a sistematização das regras. Professor, luta não é muito violento, não é brigar por aí, então eu tava lutando lá no meio da rua ali com o pessoal na frente. Não, a briga, a violência tem uma outra estruturação porque a gente não vai usar regra, nada, é só agressão gratuita. As lutas, elas são sistematizadas, operacionalizadas, tem a regra, tem definição, tem todo um sistema filosófico de respeito, de igualdade, de controle. Então, tem toda uma situação que é muito mais abrangente do que simples golpes marciais para bater em alguém, tranquilo? Então, a gente compreendendo isso, a gente consegue avançar e apresentar elas como as práticas corporais. Caso você não lembre, práticas corporais são fenômenos que se mostram prioritariamente ao nível corporal em que se constituem como manifestações culturais de caráter lúdico, tais como jogos, danças, ginástica, esportes, artes marciais e acrobacias, entre outras práticas sociais. Aqui é importante a gente destacar o aspecto da capacidade física e habilidade motora para a gente entender efetivamente como essas práticas corporais se desenvolvem. Para a gente entender rapidamente, prática corporal, prática, ação, corporal, corpo. É ações que a gente desenvolve com o corpo. Se eu estou dançando, estou aqui dançando. Luta, ação corporal. Ciclismo, montanhismo, futebol, vôlei, são todas ações que a gente desenvolve utilizando o corpo. Então esse é um caráter muito importante, compreender esse sistema. E esse sistema nos direciona tanto para as habilidades motoras quanto para as capacidades físicas que a gente vai distinguir agora. As habilidades motoras, movimento simples ou complexo que por intermédio de exercitação pode passar a ser efetuada com elevado grau de qualidade, podendo chegar à automatização naturalmente. Então é aquilo que a gente desenvolve naturalmente. Habilidades básicas, temos aí a locomotora, correr, saltar, estabilizadores, equilibrar, rolar, manipuladoras, arremessar, receber, chutar, rebater. Então aqui a gente apresenta as habilidades motoras como ações que a gente desenvolve naturalmente. Eu tô lá e naturalmente, bebezinho, fui treinando, engateando, me arrastando, pulando, caindo, andando, e aí eu andei, depois corri, e aí depois eu saltei, depois eu arremessei. Então são todas ações naturalmente que a gente acaba desenvolvendo, tranquilo? Já em contrapartida temos as capacidades físicas, que é todo atributo corporal que pode ser treinado e aperfeiçoado. A exemplo, temos força, flexibilidade, coordenação. Então, por exemplo, um movimento muito comum, espacate. Espacate é a abertura. Tem gente que consegue fazer um espacatezinho, tem gente que consegue fazer um espacatão, tem gente que consegue fazer negativo. Por quê? Porque a gente consegue ir treinando e aperfeiçoando aquele tipo de prática. Então, a coisa mais importante para diferenciar a habilidade motora de capacidade física é que a habilidade motora é algo que a gente vai exercendo naturalmente. Capacidade física é um atributo que a gente consegue treinar e aprimorar. E também a gente pode ficar mais ruimzinho, né? A gente vai ficando mais rígido, então, enfim. Aí é essa a principal característica e diferenciação entre ambas. Compreendido isso, a gente começa a entrar no multiverso cultural, que é a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela. Fica evidente que não existe uma cultura, mas um universo de possibilidades em que o ser é a bússola para infinitas descobertas. O que isso tem a ver com as lutas? A gente tem que entender as lutas não como um sistema fechado, ou como algo violento, ou como algo muito sistematizado de golpes. Existe uma vastidão que é a cultura, que é um conhecimento, ele vai sendo repassado para os diversos praticantes. Por exemplo,
Existe o segmento artes marciais, que são condutas um pouco mais filosóficas, em que o ser é trabalhado, só que para um sistema marcial. Marcial é para combate de morte. Então vocês devem conhecer lendas de ninjas e samurais, em que eles têm todo um sistema, segmentos, são os ninjas da sombra, golpes e lutas para combate, para extermínio. Isso é um sistema, uma política, uma filosofia de vida. As lutas são os movimentos, são essas práticas corporais, só que com um sistema de defesa e ataque controlado por meio de regras. A gente consegue diferenciar assim e entender que aquele conhecimento, que é essa manifestação cultural, ele é repassado, replicado, mas sempre adaptado e adequado para a realidade de quem está desenvolvendo, beleza? Então, entendido isso, a gente tem dois elementos importantes a observar sobre as lutas, que são as lutas ocidentais, que são referentes às lutas mais modernas, tipo boxe, kickbox, capoeira. Nesse tipo de luta é comum ser utilizado o uso de algum instrumento, como no boxe as luvas, e nesse tipo de luta a roupa é mais leve. Uma outra característica importante do segmento de lutas ocidentais é o molejo. Por exemplo, o que é o molejo, professor? Vamos pensar na capoeira, que tem um fundamento chamado ginga. Ginga é aquela parte mais malemolente, que a gente vai aqui, ó, só balançando. Esse movimento de ginga tem todo um contexto em que a gente consegue ter esse molejo, esse movimento, essa flexibilidade, essa velocidade. Então isso é algo que caracteriza as lutas ocidentais. Já no caso das lutas orientais, em tela, vamos ver, aqui, lutas orientais, são algo mais antigo, às vezes pra gente aqui não são tão conhecidas, né? Mas um exemplo disso é judô, taekwondo, kung fu, entre outros. Nesse tipo de luta não se usa instrumento tanto de defesa quanto de ataque. Nessas lutas, a roupa típica é o kimono. Então, normalmente aqui já tem uma veste um pouco mais específica, por se tratar de condutas orientais. Então, a cultura de lá vai ser muito importante para a gente definir e direcionar para que segmento de modalidade a gente vai estar desenvolvendo. Por exemplo, o judô, o kung fu, provavelmente você já assistiu o Kung Fu Panda, então você tem ali a imagem dos movimentos da natureza, tudo ali meio relacionado. Por exemplo, outro filme que dá essa visibilidade de como é a conduta oriental, Karate Kid. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, lixa, lixa, lixa. Esses movimentos naturais, eles têm um aspecto filosófico de embutir o movimento e que esse movimento, ele ressalte e defina o seu ser. Então, aquilo ali é algo de empoderar, de fazer uma memória muscular em que aquilo a gente acaba desenvolvendo. Então, esse movimento, defesa, ataque, justamente por algo simples que acaba sendo sistematizado. Então, as lutas orientais, ela tem esse aspecto um pouco mais contemplativo, um pouco mais filosófico, diferente das lutas ocidentais, que são algo mais de molejo, mais de dinâmica, mais de movimento. Tranquilo? Não que as outras não sejam. Por exemplo, os ninjas são super velozes e são da parte oriental. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver essa parte mais contemplativa neles. Beleza? Então, compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho. Por quê? Porque é importante a gente abordar o aspecto de respeito e igualdade. Quando eu mencionei aqui que um dos segmentos mais importantes das lutas é o respeito, então tem um sistema de hierarquia em que, por exemplo, tem faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, porque a gente vai sistematizando e respeitando cada grau, cada segmento de respeito nesse contexto. Já o outro segmento de respeito é relacionado a questões de gênero. Não aqui como professor, a gente tem que propiciar a todos a parte educacional para que todos possam perceber e entender o sistema de igualdade. Vocês já devem ter assistido, provavelmente, Rock Balboa. Assim como teve Menina de Ouro. São dois representantes de luta, né? Dois filmes que abordam um aspecto da luta, só que um é mais enaltecido, é mais visualizado, mais respeitado. Já o outro já é dado como uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais inferiorizado, mas é tão bom e tão mais respeitado quanto. Então a gente precisa entender que, no caso das lutas, a gente deve propiciar e oportunizar a todos, e no caso da modalidade, independe de uma questão de gênero. A prática ela é disposta
para todos e busca manter uma correlação de igualdade. Não no sentido físico, a gente consegue compreender que o físico feminino é diferente do físico masculino, mas na conduta, no aprendizado, na dinâmica, na incorporação dos elementos e dos movimentos, eles são iguais e oportunizados a todos, tranquilo? Então a gente compreendendo essa parte, por isso que eu coloquei uma questão de gênero, respeito e igualdade, que é para vocês fazerem essa reflexão acerca da modalidade das lutas. A discriminação tem origem no preconceito, porque, no caso, os meninos são melhores que as meninas, são mais fortes, mas isso aí é uma questão relacionada a justamente o preconceito. Por mais que ambas possam ser correlacionadas, o preconceito pode ser compreendido como uma atitude mais ligada aos aspectos psicológicos e mentais. A pessoa preconceituosa tem opiniões infundadas, estruturadas em ideias preconcebidas e fruto da ignorância. Ou seja, aqui eu não conheço, aqui eu não estudo, aqui eu não desenvolvo esse aspecto reflexivo e acabo achando que não, luta é coisa para menino, que as meninas não sabem desenvolver, não têm capacidade. Então, esse tipo de discriminação, de limitação, ela é errônea e prejudicial para o desenvolvimento do aprendizado, tá? Uma questão muito importante aqui é a gente definir a discriminação, que é denominada toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas, tendo como base ideias preconceituosas. Discriminar alguém consiste em um ato de violência que impede essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano, segregando-a, negando a ela o acesso a coisas e situações. Então aqui, ó, ato de violência. A gente não está falando de luta? Luta não é violência. É preciso frisar isso. O ato de discriminar é uma violência, porque a violência vai ser um segmento em que a gente ofende e ataca a pessoa desrespeitando e não levando em consideração nenhum outro aspecto legal. Já as lutas, a primeira coisa que eu falei aqui é um segmento com regras. A gente tem uma filosofia, um conhecimento, um aprendizado, em que se é um aspecto de contato, tem essa troca de contatos corporais, mas que nosso objetivo vai muito além da agressão. Não é só um simples soco, bate-bate. É uma questão de aprendizado, desenvolvimento, controle corporal entre aspectos de defesa e ataque. É muito mais do que o simples bater. Então é preciso refletir sobre isso e entender que essa discriminação sim é uma violência, esse ato de preconceito sim é uma violência, já as lutas são todo um aprendizado de respeito e igualdade que justamente ajudam a minimizar esses efeitos preconceituosos e discriminatórios. Tranquilo? Então, seguindo mais um pouquinho, a gente apresenta aqui um segmento que eu posso denominar como lutas pelos direitos. Aqui eu apresento para vocês alguns caráteres importantes. Ninguém deve discriminar por ser menino ou ser menino, todas as pessoas merecem respeito. Tem várias opções aí, como a gente tem pouco tempo, eu deixo que você pause, dê uma olhadinha aí. Ninguém tem o direito de tocar no corpo dela sem autorização, cada criança é dona do seu corpo. Então, aí a gente vai vendo aspectos que vão além da luta física, né? São lutas por direitos, igualdades e respeitos, tranquilo? Compreendendo isso, a gente ressalta aqui a importância das lutas, né? Que as lutas, além de estimular a coordenação, força, flexibilidade, elas também auxiliam na oxigenação do corpo, sem contar a regulação do metabolismo e a melhora do condicionamento físico. Além disso, as práticas também são beneficiadas com o desenvolvimento físico e emocional, que é justamente esse controle e o aspecto social. Compreendido isso, a gente consegue partir para o fight, que é o exercício. Um exemplo de luta oriental e ocidental, respectivamente, é que a gente tem que seguir na ordem. Vamos ver aí, capoeira e boxe. Capoeira, ela tem mais molejo? Se é mais molejo, é ocidental. Então, a gente já descartaria Kung Fu, Kickbox, Jiu-Jitsu, Judô e Yoga e Pilates. Yoga e Pilates nem é luta. Então, a gente tem como resposta certa a alternativa B. Como o nosso tempo está acabando, a gente vai parar por aqui. Qualquer coisa é só acessar a plataforma Edu que você vai ver essa aula completa e diversas outras. Vejo vocês por aí e agora é hora do fight. Vai! Até mais! Os